Olá, amores da Dai! Deus abençoe muito a sua vida. Hoje é dia de Café com a Dai, né, gente? Adoro o dia de segunda-feira, adoro o dia de Café com a Dai. Começando a semana com aquela palavra super abençoada, vinda de Deus para nossa vida, pra gente começar a semana cheia de Deus, em nome de Jesus. Hoje eu trouxe uma palavra muito bacana, gente, que fala sobre dar a volta por cima. Você já precisou dar a volta por cima em algum momento na sua vida? Eu já precisei. E pra falar a verdade, eu acho que todo mundo precisa, gente. Às vezes nós passamos por um momento na nossa vida muito difícil, onde a gente precisa dar a volta por cima mesmo. Eu falo isso assim porque eu vejo que muitas pessoas passam por muita dificuldade na vida e não sabem lidar com elas. Sejam elas perdas, sejam elas ansiedade, sejam elas depressão, desemprego, traição. As pessoas têm a dificuldade de como fazer, como reagir diante as lutas da vida, diante as dificuldades da vida. E hoje eu trouxe a história de Jó, gente. Jó foi uma pessoa que, sem sombra de dúvida, nos ensina o que é dar a volta por cima. Se você não conhece a história de Jó, Jó era um homem bem-sucedido, que tinha uma família linda, e aí ele perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu tudo, o gado, tudo. Só não perdeu a vida dele, o restante ele ficou sem nada. E depois Deus restituiu ele 2 vezes mais com tudo que ele tinha. Mas Jó passou momentos dificílimos na vida dele. E às vezes nós passamos momentos muito difíceis na nossa vida. Qual é o momento difícil que você tem passado? Escreve aqui nos comentários pra mim que eu quero saber, quero orar por você. Gente, algumas pessoas deixam recadinhos pra mim, tanto no Instagram, no direct, por e-mail, ou até aqui nos comentários do YouTube pedindo oração, tá? Eu quero dizer que eu oro sim, tá bom? Quando eu respondo lá que eu orei e tal, é porque realmente eu oro pedindo a Deus por aquilo que você deixou ali, comentou ali, tá bom? Gente, a história de Jó é uma história assim que nos traz uma lição muito grande na nossa vida. Jó estava caído, entristecido, deprimido, chateado, desesperado, porém ele viu a mão do Senhor, a provisão do Senhor na vida dele. Gente, o que eu aprendi com essa história de Jó? Eu aprendi muitas coisas, mas a primeira verdade que eu quero falar para você sobre a história de Jó é o seguinte: não ouça pessoas que vêm criticar você no momento da sua luta, no momento da sua dor, no momento da sua crise, no momento da sua dificuldade. Não ouça essas pessoas. Jó tinha 3 amigos que foram visitar ele no momento de desespero que ele estava passando. E o que ele esperava dos amigos? Uma palavra acolhedora, uma palavra de bênção, de olha, você vai sair dessa, eu tô junto com você. Mas os amigos começaram a fazer o quê, gente? Os amigos começaram a acusar, falar que ele era culpado, falar que ele tinha dado alguma brecha na vida dele. Você conhece pessoas assim? Eu conheço, gente. Às vezes nós estamos passando por tempestades na nossa vida e as pessoas que chegam perto de nós, elas chegam para nos colocar mais para baixo ainda. Então, assim, não ouça essas pessoas. Lá em Jó 16, a partir do verso 1, Jó começa a indagar eles e falar: vocês vieram aqui para quê? Para me colocar mais para baixo? Para me sentir mal? Pelo amor de Deus, o que vocês vieram fazer aqui? Ou seja, Jó estava entendendo que a intenção deles não era abençoar, não era colocar Jó para cima. Gente, pra gente dar a volta por cima, pra gente se erguer em períodos difíceis na nossa vida, seja ele um período depressivo, seja ele um período de perda, seja ele qualquer coisa que você possa enfrentar, você precisa não ouvir palavras que te colocam para baixo. Eu tenho aprendido que existe uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir, todos nós temos que ouvir, afinal nós temos 2 ouvidos, né, gente? Mas escutar não precisa ser assim. Muitas pessoas vão falar muitas coisas, mas você deve escutar aquilo que é bom para você, que vai fazer com que você cresça, que vai fazer com que você seja abençoado. Se não te faz bem, se não tá te edificando, só ouça e joga fora. Não leve isso pro coração, não guarde isso na sua mente, não fique remoendo aquilo que a pessoa falou e nem leve em consideração a opinião dela. Porque se Jó tivesse levado tudo em consideração a opinião dos amigos, ele estaria mais para baixo ainda. Segunda verdade que eu entendo, gente, no processo que você passa de dificuldade, seja ele qual for, seja ele traição, seja ele desemprego, seja ele depressão, ansiedade,
As pessoas tendem a se culpar por tudo mesmo. Toda vez que a gente se culpa, eu até já fiz um vídeo falando sobre se livrando da culpa, nós não conseguimos fazer o quê? Avançar para nada, porque a gente fica preso no passado, preso com aquele sentimento de culpa. E a culpa não serve para nada, a não ser para nos aprisionar. Deus quer que a gente se livre dela. Lá em Jó 19, a partir do verso 5, Jó começa a falar com os amigos dele, olha, você acha que isso está acontecendo comigo porque eu sou culpado da minha desgraça? Jó começa a olhar para ele com um sentimento de culpa, e o sentimento de culpa faz com que a gente fique como? Para baixo, faz com que a gente não consiga progredir. Gente, às vezes nós passamos tempestades nas nossas vidas que nós não entendemos, mas nós precisamos confiar que nada sai do controle de Deus. Não está no seu controle, mas no controle do Senhor as coisas não fogem. Então, por mais que com os seus olhos você não consiga enxergar as coisas no meio da tempestade, saiba que existe um Deus que já está controlando as coisas, que nunca perdeu o controle da sua vida. Então, se culpar não vai adiantar. Tentar achar o porquê não vai adiantar. O que vai adiantar é você descansar e confiar que existe um Deus todo-poderoso que está lutando a sua causa e não perdeu o controle da sua vida. E a terceira verdade é não se comparar. Lá em Jó 21, a partir do versículo 4, gente, Jó começa a fazer uma comparação. Jó começa a comparar as outras pessoas, as pessoas que não tinham Jesus, com a vida dele. Jó começa a falar, nossa, eu era uma pessoa tão dedicada à obra de Deus, eu era um servo de Deus, e olha como é que eu tô. E aquele ímpio, aquele fulano de tal, tá bem da vida, tá com tudo bem, e olha a minha vida como é que tá destruída. Ou seja, não se compare. Não se compare com o problema de ninguém, não se compare com nada. Por quê, gente? Às vezes nós desejamos e comparamos a nossa vida, as nossas coisas com a vida de outras pessoas. Mas Deus delibera promessas individuais para nós. Então aquilo que serve para outra pessoa provavelmente não vai servir para você, porque o número dela não vai caber em você. A promessa dela é do tamanho dela, é perfeita para ela, não é perfeita para você. Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando e eu não sei o que você deve dar a volta por cima, mas essa é uma palavra muito relevante, muito ampla para todas as áreas que a gente passa de dificuldade, que nos coloca para baixo mesmo, gente. Jó estava com a vida destruída. Ele não tinha esperança. Muitas das vezes nós passamos por problemas tão grandes na nossa vida que nós ficamos como Jó. Nós ficamos destruídos, nós ficamos abalados. E não se compare. Não compare o teu problema, não compare as tuas coisas com a vida de outras pessoas. Sabe? Porque quando a gente começa a se comparar, a gente começa a se diminuir, a gente começa a se frustrar. E por último, gente, a última verdade que eu aprendo com a história de Jó é que você precisa ser sensível a Deus. Jó, durante a caminhada, ele se revoltou, ele ficou entristecido, ele se comparou. Isso tudo dificultou o processo. Ele se comparou, ele se culpou. Tudo isso que a gente aprende que a gente não deve fazer nos nossos momentos. Mas Jó, ele era sensível ao Senhor. Quando o Senhor respondeu, falou com ele a primeira vez, Jó já falou, epa, quem sou eu para falar com esse Deus Todo-Poderoso? Jó reconheceu a grandeza do Senhor. Então, assim, seja sensível, reconheça que existe um Deus grande que está cuidando da sua vida e não perdeu o controle da sua vida. Isso faz com que você enfrente o processo, enfrente a tempestade melhor. Porque a verdade, gente, é que todos nós passamos por isso. E muitas das vezes nós não temos emoções o suficiente, não sabemos lidar, então acabamos ficando doentes, acabamos agindo mal. E então eu percebi que essa palavra era muito importante. Nessa segunda-feira eu quero te ajudar a dar a volta por cima dos seus problemas, na sua tempestade, nas suas dificuldades, a realmente agir de uma maneira melhor, enxergando Jesus em tudo e sabendo que Deus não perdeu o controle da sua vida. Eu espero que você tenha sido muito abençoado. Eu espero que o seu problema, a sua tempestade venha a ser acalmada pelo Senhor. Não se culpe, não se compare, não ouça palavras negativas e, acima de tudo, seja sensível a Deus e entenda que Ele não perdeu o controle da sua vida. Deus abençoe. Um beijo.